Então, nessa questão aqui, nós temos primeiro várias letras aqui, pede várias coisas, né? Mas vamos com calma aqui, uma coisa de cada vez. Um motor CC, 220 volts, tem uma resistência do circuito de campo 220 ohms, uma indutância de 55 henries. Vamos anotar logo aqui. Então, esse motor CC tem indutância, resistência do circuito de campo, no caso RF, 220 ohms. Indutância desse circuito de campo, LF, 55 henries. Diz aí que tem uma tensão de 220 volts, pode ser tanto a tensão do motor como a do circuito de campo. Tá? Aqui, como a gente está resolvendo muito questões ligadas ao circuito de campo, eu vou considerar que essa tensão aí é aplicada ao circuito de campo. Então, vou chamar ela de VF de 220 volts. Então vamos lá, o que ele pede aqui? Primeiramente, a corrente de campo inicial, no instante que o motor é ligado a uma fonte CC nominal, ou seja, quando esse circuito de campo for ligado a essa tensão. Né? Então ele quer a corrente inicial no campo. Então a corrente de campo, eu vou chamar aqui no instante zero. Certo? Então, ó, antes esse circuito não estava ligado. Certo? Então ele estava desenergizado. A corrente inicial, antes de ligar, era zero. E como a gente já mencionou em outras aulas, a corrente no circuito de campo ela não varia instantaneamente. Então, o que vai acontecer nesse circuito de campo assim que você liga? Se a gente fizer aqui o gráfico da corrente no circuito de campo, assim que você liga, o que vai acontecer? Ela começa em zero e ela vai fazer um comportamento assim. Até que quando ela estabilizar, nós temos aí a corrente em regime permanente. Mas no início, certo? Ela vai ser zero. Então a corrente de campo no instante zero, certo? Constante de tempo no instante zero vai ser zero, ok? 0 ampere. Então como está aqui na resposta, certo? Isso vem muito repetindo, sempre reforçando. As correntes não variam instantaneamente em cima de indutâncias, certo? Elas sempre vão ter na carga uma parábola com esse formato e na descarga, a gente já viu em outras questões, mas é uma parábola decrescente, certo? Letra B. A relação da variação instantânea da corrente no instante que o circuito de campo é ligado a uma fonte de 220 volts, certo? Então, o que acontece? Existe aqui uma inclinação, né? Uma inclinação que é o crescimento inicial dessa corrente. É o que ele quer saber, a variação instantânea da corrente no instante que o circuito de campo é ligado. Então vamos lá. Ele quer saber o que seria, digamos assim... Opa, só retornando aqui, ajeitando. Então ele quer saber, eu vou chamar aqui de delta IF, delta T, assim que você liga, certo? Que seria uma inclinação, assim que você liga. Então como é que a gente resolve essa questão? Então é o seguinte, o circuito de campo, então, antes eu vou descer aqui um pouquinho. Então o circuito de campo nós tínhamos o seguinte, no nosso caso ele tem aqui uma resistência, uma indutância, certo? Então, o circuito equivalente para nós aqui do circuito de campo, o circuito RL. Temos aqui o RF, o LF
e foi fechada aí uma chave e foi aplicada a tensão nominal da máquina, VF, aqui, certo? Como a gente viu, assim que fecha a chave, não tem corrente, corrente é zero, certo? No instante inicial. Então, se a corrente é zero, o que que acontece? Não tem corrente aqui, né, aqui nesse circuito aqui que vai circular a corrente de campo. Se não tem corrente inicial, essa tensão da fonte ela está aplicada exatamente sobre o indutor, sobre o resistor também, né? Mas vamos analisar principalmente aqui sobre o indutor, né? Essa tensão se verifica exatamente aqui no indutor, certo? E não tem corrente. Na verdade, no resistor, como não tem corrente, se a corrente é zero, a tensão sobre o resistor é zero, né? Que a tensão no resistor é resistência vezes a corrente. Então, a tensão no resistor é zero. Então, vamos saber quem é a tensão no indutor. A gente já mostrou essa equação, que aqui a tensão em cima do indutor, a gente chama aqui de EF, e viu que essa tensão sobre o indutor é o LF vezes DIF dt. É exatamente o que ele quer. Ele quer o DIF dt, só que ele disse, a gente sabe quanto é a tensão inicial sobre o indutor, porque assim que você fecha a chave, como não tem corrente, toda a tensão da fonte está sobre o indutor, certo? Então, nessa situação aqui, nós temos que o EF é igual ao VF, nessa situação. Então, vamos substituir aqui, descendo aqui um pouquinho, quem é então o delta IF de delta T vai ser o EF sobre o LF, né? Passando esse LF para cá. Então, o EF, que é igual ao VF, né? 220, dividido pelo LF, 55. Então, quem vai ser o nosso delta IF? Isso no instante que é ligado, né? Que à medida que passa o tempo, a corrente vai alterando, a corrente vai subindo, então essa tensão sobre o indutor vai diminuindo, né? Porque parte da tensão vai ficar dissipada aqui no resistor, né? Vai ter uma queda de tensão. Então, no instante inicial, toda a tensão aplicada está sobre o indutor. Então, por isso que vai ter essa relação. Então, dividindo aí 220 por 55, nós temos 4. A unidade aqui é ampere por segundo. Ampere por segundo. Então, só destacando aqui. Então, tá aqui nossa variação inicial de corrente com o tempo. Certo? Só confirmando a resposta. Letra B, está aqui 4 ampere por segundo. Vamos à letra C. Tá aqui. Então, letra C. Vamos ver o que ele pede. Corrente em regime permanente. Então, ele quer essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui em regime permanente depois que se estabiliza, né? Depois que carregou completamente o circuito. Então, você fecha essa chave, a corrente, como diz, vai crescer. Quando ela se estabiliza, entra em regime permanente, o que é que acontece? O EF é zero, a tensão sobre o indutor aqui vai ser zero. Então, nessa situação, nós temos EF igual a zero. Ele vira um curto-circuito, os indutores em regime permanente. Então, toda essa tensão VF está sobre o resistor. Então, quem vai ser a corrente IF? Vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência. Então, VF sobre RF, ou seja, VF 220 volts
dividido pelo RF 220 ohms. Ou seja, nessa situação em regime permanente, a corrente vai ser de 1 ampere. Ok? Estou conferindo a resposta. Letra C está ali, 1 ampere. Então, como eu falei, é exatamente essa corrente aqui na estabilização. Temos 1 ampere aqui. Letra D. O tempo requerido para alcançar 63,2% do valor de regime permanente. Eu coloquei aqui a equação, no caso, essas aqui são mais as equações para a descarga, certo? Então, existe uma equação da carga também, semelhantes a essa, aparecem ou exponenciais ou, no caso da corrente, e na casa do tempo aparece o Ln, né, que é o logaritmo neperiano, que é o contrário da exponencial. Mas em circuitos RL, esse valor aqui, 63,2%, é exatamente uma constante de tempo. E aí a gente já viu em outros problemas como calcular a constante de tempo, que é exatamente esse tal E aqui que aparece nessas equações, certo? Então o que ele quer é esse tempo para atingir 63,2%, então, na letra D, ele quer o ΔT para atingir 63,2%, isso aqui é exatamente uma constante de tempo. Então, basicamente, achar aí constante de tempo. Então, como a gente viu em outros exemplos, o tal ele é o L sobre R do circuito. Então, no nosso circuito aqui é o LF sobre o RF, ou seja, o LF 55, o RF 220. Então, aqui dá 1 sobre 4, né? 1 sobre 4. Então, o nosso tal é 0,25 segundos. Ok? Aí, nossa constante de tempo, que é exatamente o tempo para atingir 63,2%. Conferindo lá, 0,25 segundos. Tempo requerido para alcançar seu valor de regime permanente. A gente também já mencionou isso, né, que é o tempo ou de carga ou de descarga de um circuito RL. Né? Esse tempo aí, vou chamar ΔT, né, nas outras questões está usando só ΔT, ele é exatamente 5 constantes de tempo. Exatamente não, repetindo, em alguns livros trazem que é 4,6, 4,7, mas muitos aproximam aí a 5, ok? Então, esse nosso ΔT vai ser 5 vezes 0,25, que é a constante de tempo. Então, se nós fizermos essa multiplicação, vai dar 1,25 segundos. Então, tempo para a corrente estabilizar, né? Entrar em regime permanente. Conferindo a resposta da letra E, 1,25 segundos. Agora, ó, corrente instantânea, 1 segundo após o fechamento da chave. Então, ó, a corrente aqui, para estabilizar, demora 1,25. Né? Vou colocar mais ou menos aqui. 1,25 segundos para estabilizar. Ele quer saber 1 segundo depois, né? Então vai ser um valor um pouquinho menor. Como é que a gente sabe isso? A gente teria que ter essa equação aqui, certo? Da carga aí, no caso, do aumento da corrente, ok? Então, a gente pode usar aqui, isso aqui no caso aqui, essa aqui no caso é a equação, deixa eu só confirmar aqui, se essa é a da carga ou a da descarga. Por exemplo, no instante zero, aqui nós vamos ter E elevado a zero, certo? Qualquer número elevado a zero é 1. Então nós temos aqui 1 menos 1, 0.
Então essa corrente é zero no instante zero. Então isso aqui é a equação da carga, do crescimento da corrente. Então nessa questão aqui na letra F, ele quer a corrente instantânea, o IF, num dado instante, 1 segundo após o fechamento. Então é só substituir aqui o tempo aqui por 1 segundo. Nós temos todas essas outras variáveis que a gente já calculamos. Então a gente substitui nessa equação, nós vamos ter a corrente 1 segundo, né? Ele quer aqui na questão, ó. Quer aqui, deixa eu só anotar, 1 segundo após o fechamento da chave. Então nossa equação é essa aqui. Então essa é a equação da carga, né, da corrente de carga. Então deixa eu anotar aqui. Então ele quer na letra F, então o IF no instante 1 segundo, certo? Então naquela equação nós temos que o IF no instante t qualquer, ele é quem? Ele é o VF sobre o RF, é 1 menos E elevado a menos t sobre a constante de tempo tal é. Então, todas essas informações nós temos, só substituir. Certo? Então, o IF para 1 segundo vai ser quem? VF, que é 220. RF, também é 220. Aí aqui, 1 menos esse número é um número tipo π, é um número fixo, existe nas calculadoras, certo? Então, é elevado a menos 1, que é o tempo, né? O tempo t é 1, dividido pelo tal E, que nós calculamos 0,25. Certo? Então, substituindo isso aí, se a gente colocar na calculadora, então o IF1 vai ser... Eu vou começar calculando aqui, certo? Então nós vamos ter aqui, no caso, 1 dividido por 0,25, né? Aplica um sinal de menos. Então, o E elevado a isso aí... Então, E elevado a menos 4, no caso. Vamos ver aqui. Dá 0,0183. Né? Então, 1 menos isso aí dá 0,98. Então, nós vamos ter que 1 multiplicado por 0,98 vai dar 0,98. Então, vou colocar aqui 0,98. Deixa eu ver se uma sequência é 9817. 0,9817 ampere. Certo? Vamos confirmar ali a resposta. Então tá aqui, 0,9817. O que ele quer agora? O tempo requerido para a corrente de campo alcançar 0,75 ampere. Então, na verdade, ele deu agora a corrente e quer saber esse tempo aqui, certo? Então dá um trabalhinho até isolar esse tempo aqui, mas eu já deixei aqui a equação pronta, certo? Do tempo. Então a gente vai só substituir aqui a corrente que ele deu e as outras informações, né? Como eu falei, o contrário do E elevado a alguma coisa é o logaritmo neperiano, que também tem nas calculadoras. Então vamos usar essa equação aqui. Ele quer o tempo para um IF igual a 0,75 ampere, certo? Então vamos aqui. A letra G, ele disse que o IF de T é 0,75 ampere e ele quer saber esse tempo aí, certo? Então, colocando lá aquela equação, nós temos que o tempo é menos tal constante de tempo, é o ln
logaritmo neperiano de 1 menos o IF de t, que ele deu na questão, vezes o RF sobre o VF. Então, a parte mais difícil seria achar essa equação, né? Mas agora nós vamos só substituir. Então, ó, menos tal é 0,25, aí ln de 1 menos o IF 0,75 ampere vezes RF 220 dividido por VF, que é 220. Então, quem vai ser esse tempo aí? Eu vou aqui na calculadora. Nós vamos ter aqui, ó, 1 menos 0,75 é 0,25. Então, é o logaritmo neperiano, né, que é o inverso, no caso lá da exponencial, né? Tem na calculadora esse ln. Então, esse valor aqui, logaritmo neperiano disso aqui, dá menos 1,38. Quando a gente multiplicar por menos 0,25, vai dar positivo, né? Então, vezes menos 0,25, isso vai dar um tempo de 0,3466. 3466 segundos. Certo? Vamos confirmar lá a resposta. Tá aqui, 3466 segundos. Ok? Letra H. A energia armazenada no campo, uma vez que a corrente alcance o regime permanente. Então, quando a corrente alcançar um regime permanente, nós temos 1 ampere de corrente. E quer saber essa energia armazenada. Nós já vimos em algumas questões, né? Então, letra H, a energia armazenada nesse indutor é o indutor de campo, corrente de campo ao quadrado sobre 2. Ou seja, esse indutor 55, cuidado na questão, é só confirmar aqui, está aqui, 55, vezes corrente 1 ampere, então 1 ao quadrado sobre 2. Então a energia armazenada aí vai dar 55 sobre 2, 27,5 joules. 27,5 joules. Corrente armazenada. E nossa última letra aqui, o tempo requerido para dissipar a energia, essa energia armazenada no campo, num resistor de drenagem, numa relação de 100 watts, certo? Então vamos lá. O que é essa relação de 100 watts? Né? Basicamente é o seguinte. Essa energia, no caso potência, né? Potência, o que ela é? Ela é a velocidade de variação da energia. Então é um ômega L, essa energia dividido pelo delta T. Certo? Então ele quer saber esse tempo para eu dissipar essa energia numa relação de 100 watts, que é a potência. Então, ele quer que esse delta T, ele é a energia dividido pela potência. Certo? Então, a energia, 27,5 joules. E a potência ele deu na letra, né? Ele disse que quer numa relação de 100 watts. Certo? Aqui, joule por watt. Então, nosso delta T vai ser 27,5 dividido por 100. Ou seja, 0,275. 0,275 segundos. Então, se for inserido aí um resistor de drenagem, de forma que tem uma potência de 100 watts aí
somando com a própria resistência do enrolamento, vai demorar 0,275 para descarregar. Perceba que antes, para carregar, demorava 1,25, porque não tem, né, a carga, você não usa o resistor de drenagem. Na hora que você bota o resistor de drenagem, ele descarrega mais rápido, né? Você aumentou a resistência, aumentou a velocidade de descarga. Ok? Então, só confirmando essa resposta, 0,275, está aqui, 0,275. Então, foi isso essa questão.